Bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais um webinário do Instituto de Garantias Penais. É com muito prazer que presido essa mesa de hoje, na condição de vice-presidente do Instituto. E sem mais delongas, passo a palavra para o nosso querido professor e amigo César Roberto Bittencourt, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, autor de mais de 33 livros de Direito Penal. Querido professor, bem-vindo a mais esse evento de um tema tão relevante que é a lei, para debatermos a lei anticrime. Por favor, professor, sem mais delongas, passo a palavra ao senhor para as belíssimas explanações que tenho certeza que todos nós estamos super ansiosos em ouvir. Bom dia, doutor Conrado Donati, né? Origem italiana, vice-presidente do IGP, uma satisfação, um prazer muito grande conversar com vocês, agradecer a oportunidade que nos dão também. Nós fizemos nesse período já mais de 40 lives e é muito importante essa comunicação, essa forma direta, didática, transparente para os tempos de pandemia. Cumprimentar a doutora Cata Preta, advogada, que parece que já tivemos audiência junto, que é uma satisfação, uma jovem advogada, trabalha num grande escritório, o doutor Paulo Emílio Cata Preta. Cumprimentar o doutor Tiago Fleury, dizer que essa juventude está tomando conta da advocacia brasileira. Isso é muito bom, uma satisfação para quem é professor há tantos anos, há 30 anos, é sempre importante a renovação, contar com a juventude e verificar esses jovens se destacando desde o início nas suas carreiras. Mas eu peço licença para cumprimentar também, que não está presente, mas o doutor Tici, o doutor Pedro Ivo Veloso, duas figuras extraordinárias, companheiros, parceiros, também de causas comuns, muitas reuniões, inclusive nesse escritório aqui. Uma satisfação, uma honra cumprimentar pela realização do CEP, pela do Instituto do IGP, e aproveitando esses espaços de uma forma maravilhosamente bem, com grandes personalidades e grandes assuntos, divulgando, assim, quer dizer, está inserido tecnologicamente no mundo, porque participantes assim, você pode ter da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio, do Extremo Oriente, de qualquer lugar, fazendo videoconferências, debatendo assuntos de interesse da classe, interesse da população, da sociedade, etc. Então, os meus cumprimentos, as minhas homenagens, quero saudar, já que falamos antes, da doutora Gabriela Benfica, grande advogada grande também, né? E extremamente competente, inteligente, dinâmica, enfim, sou um pouco suspeito para falar, porque foi minha aluna desde o tempo de graduação. Cumprimentos a todos, muito obrigado. Oi, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. Quero agradecer ao presidente do IGP, o Tiziano Figueiredo, ao vice-presidente que está presidindo aqui a nossa mesa, o Conrado Donati, são dois advogados que, obviamente, eu admiro demais. E dizer que é uma honra poder estar aqui com o professor César Bittencourt. Eu já tive o privilégio de vê-lo em ação, né, de vê-lo atuando profissionalmente na advocacia, e é realmente uma experiência incrível. E, é claro, é sempre uma luz que nos orienta, nos socorre. Quando eu pego um caso difícil, eu logo corro para a estante para pegar meu livro do professor César, e que eu sei que vai acalmar as minhas inquietações, né? Bom, eu não sei se a gente já parte para o debate aqui, se eu já sugiro um tema. Considerando que a gente está com o professor César aqui, eu acho que um tema interessante para a gente iniciar seria sobre a questão da execução da pena de multa, já que é uma questão que o professor César sempre defendeu, de uma forma até um pouco isolada, e aí agora restou positivada, né? Eu diria que venceu a melhor doutrina. E aí eu queria que ele explicasse um pouco para a gente sobre as questões de prescrição, as questões do valor irrisório, como fica a execução da pena de multa nesses casos. Pois olha, doutora Ava, é um tema sempre muito interessante. E a pena de multa, que não tinha expressão nenhuma no passado, porque era em R$1.000, era insignificante, tinha até dificuldade para cobrar. Mas com a reforma penal de 1984, ela ganhou um novo tamanho, ganhou as dimensões que o sistema,
a reforma penal de 84 passou a adotar o sistema Dias-Multa, que não é novidade, embora os doutrinadores do século passado, 1970, 80, por aí para cá, falando que isso aí era um sistema nórdico, quando na realidade isso não é verdade, ele é genuinamente brasileiro. Só para simplificar a história, no artigo 55 do Código Criminal Imperial de 1830 está lá instaurado, criado esse sistema de multa. Nórdico porque um projeto do sueco Tirran, de 1916, criou, transportou para lá seminários brasileiros, um pouco desinformados, que o sistema era nórdico. Mas tem uma catedrática Inkeri Antila, e ela diz diretamente, Dias-Multa não é um sistema nórdico. Eles aproveitaram, desenvolveram, aperfeiçoaram o sistema, mas ele é brasileiro. Pois bem, é extremamente interessante hoje, então, porque esse sistema Dias-Multa, nós tivemos um problema, uma reforma, depois daquela reforma de 84, que entrou em vigor em janeiro de 85, a Lei 9.268 de 96 alterou o artigo 55 do Código Penal, vai dizendo que, transitar em julgada a ação, a multa será considerada dívida de valor, devendo se aplicar as normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive causas interruptivas e suspensivas da prescrição. A partir daí, houve um problemão. O Ministério Público, com muito trabalho e pouca vontade de trabalhar com questões pequenas, porque tem muita atividade realmente na parte de execução penal. Eu fui promotor de justiça uns 10 meses na parte de execução penal em Porto Alegre, e vinham os carrinhos todos os dias, aqueles carrinhos de levar livro, de pedreiro, certo? Se você faltar um dia, você não recupera mais. Então, é muito trabalhoso. E o Ministério Público inventou essa história. Não, é dívida de valor, é um problema de dívida ativa, tem que encaminhar para a Fazenda Pública. E aí, eu digo, não muda nada. A pena de multa é a consequência jurídica do crime. Como tal, ela tem princípios, inclusive pode ultrapassar a personalidade da pena, né? Tem que... Bom, mas daí fui vencido, para simplificar essa história, né? Fui vencido, eu e o Cirilo Santos, e o resto do Brasil, doutrina, jurisprudência, tudo, dívida pública, fazenda pública, etc. Vai para lá. E as coisas ficaram assim, embora eu tenha me mantido ao longo de 24, agora 25 anos, no final do ano, a mesma teoria, é a execução da pena, é a execução penal, está tudo errado. Até o STJ chegou a sumular que era realmente lá da Fazenda Pública. O Supremo Tribunal, no primeiro momento, também passou assim, depois mudou, disse, não, realmente não, é a consequência jurídica do crime, e a sanção penal tem que ser executada no juízo da execução penal. Isso lá no mensalão. Pois bem, então, por que essa lei 9.268 transformou aquele artigo 51, dizendo que era dívida de valor? Só por uma razão. Não é para transformar em dívida ativa, nada disso. Só porque quem não podia pagar a pena de multa, normalmente são os pobres, os miseráveis, os coitadinhos, de sempre, era convertida em pena de prisão. Ora, se tem só a pena de multa, é porque não comporta a pena de prisão. Por que, além de tudo, o pobre que se pega uma pena que não pode cumprir, converte em pena de prisão? Então, para evitar a conversão em pena de prisão, é que essa lei 9.268 de 96 transformou o artigo 51. Aí, mas essa história, então, você já conhece. Agora vem a lei 13.964 e pega no artigo 51 e faz só uma coisa. Só faz um acréscimozinho ali. Diz, transitar em julgada a condenação, a multa será a atribuição da várias execuções penais e observadas as normas relativas à dívida ativa, fazenda pública, etc. Só. Mudou completamente, deixou todo mundo pendurado. Pois bem, por quê? Porque não tem discussão agora. O juízo competente para executar a pena de multa é o juiz das várias execuções penais. Está no texto legal. Que sempre foi assim, mas agora foi claro. Eu disse para o Rogério Santos, que estava me entrevistando no web lá atrás, no começo da pandemia, e agora o pessoal está falando aqui, mas e essas multas pequenas, pode mandar para a fazenda? Digo, Rogério, o que diz a lei? Pena de multa, competência da execução, da várias execução penal. Não importa se é pouco, se é pequeno, se é grande, não pode. Por quê? Porque, claro,
a história é sempre a mesma. O Ministério Público tinha muito trabalho, então eu queria mandar para lá. Devia a vara da fazenda? Não tem? Claro que tem. Então, e se fosse para a fazenda, pequenas multas, não seria ser executado igualmente. Por quê? Porque a fazenda tem um limite a partir de 20 mil. É a partir dali que a fazenda se preocupa com a execução de pena. Pois bem, então, esse problema me parece que deve ter superado. Mas, porque o nosso tempo é curto, vou entrar mais direto no que a presta. Então, já a competência é da vara de execução penal, ponto final. Não se fala mais nisso. Então, vamos ter que revogar alguns entendimentos, os livrinhos aqui lá vão ter que rasgar, porque estava equivocado, brincadeira, né? Não precisa rasgar, tudo o resto é bom, menos essa partezinha. Pois bem, então, nós temos um aspecto que é extremamente importante, que é a dosimetria da pena de multa. E depois a prescrição. Como é que se faz o cálculo da pena de multa? Esqueça, não tem nada a ver com o artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 adota o sistema trifásico para execução da pena de prisão. Na primeira fase, examina as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, se examina as atenuantes e agravantes. E na terceira fase, se houver as majorantes e minorantes. Isso é para pena de prisão. O Dias Multa tem o seu próprio sistema de aplicação de pena de multa. Está no Código Penal, só que ninguém nunca viu. Mas está lá e a gente tem que divulgar isso, porque a hora é agora. Onde está? Lá no artigo... O Código Penal tem uma seção, a terceira seção, do artigo 49 a 52, disciplinando exclusivamente a pena de multa. Critérios, aplicação, parâmetros, etc. E mais o artigo 58 e 60 do Código Penal. Então, a multa não é só o dia multa. A reforma adotou o sistema Dias Multa. E esse sistema Dias Multa está disciplinado no artigo 49 e 52, mais aqueles outros dois. Pois bem, esse sistema tem o seu próprio sistema de aplicação da pena de multa. Qual seja? Então, nós temos na primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Ou seja, é igualmente o sistema trifásico, mas diferente daquele do artigo 58, para a pena de prisão. Ou seja, na primeira fase, só deve ser encontrado a quantidade de dias multa aplicável. Ou seja, o caput do artigo 49 diz que o menor dias multa deve ser 10 e o máximo será de 360. Entre esse limite de 10 e 360, o julgador vai ter que encontrar a quantidade de dias multa nesta primeira fase. Pois nessa primeira fase, para encontrar a quantidade de dias multa, o julgador deverá examinar, além da gravidade do crime, que não tem mais em cada tipo penal, mas só naqueles que aplicam multas, pena de prisão de tanto a tanto e multa, e o resto está nesse sistema aqui. Pois bem, então o juiz, além de examinar a gravidade da pena de multa, deve também examinar as circunstâncias em que aconteceu o crime, aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59 da primeira fase, lá da pena de prisão, as circunstâncias atenuantes e agravantes também devem ser examinadas se existe ou não, para mais ou para menos, e ainda as causas de aumento e diminuição, as majorantes e minorantes, na avaliação só da primeira fase da pena de multa, para encontrar a quantidade de dias multa entre 10 e 360. Então, veja a diferença. Nessa primeira fase, para encontrar a quantidade de dias multa, se examina todos esses aspectos. E depois desta análise, feito este exame, o juiz fixa a quantidade de dias multa. Vamos imaginar hipoteticamente que seja um crime, digamos assim, um empresário grande, corrupto, poderoso, corrompe alguém por aí. Crime grave, dos mais graves, segundo a Lava Jato. Pois bem, é um dos crimes mais graves? É. Então, vamos aplicar para eles, hipoteticamente, 100 dias multa para facilitar o nosso cálculo. Encontrado, então, o dias multa, a quantidade deles, 100. A primeira fase está posta. Então, o julgador passa para a segunda fase do sistema dias multa. E aqui, nessa segunda fase, de acordo com o parágrafo 1º do mesmo artigo 49, ele vai estabelecer o valor do dia multa. Este valor está estabelecido nesse parágrafo 1º
que é o mínimo de 1/30 do salário mínimo, é o que o trabalhador ganha num dia de trabalho, que o cidadão ganha num dia de trabalho, e o máximo do valor do dia mútuo será de 5 salários mínimos. Para examinar esses aspectos, o valor do dia mútuo, esquece a gravidade do crime e as outras circunstâncias, todas já referidas. Para este caso aqui, ele deve considerar exclusivamente, eu diria, a lei fala principalmente, eu digo, no caso aqui já é exclusivamente, mas segundo a lei, principalmente, o poder aquisitivo do cidadão, a sua capacidade econômica, seu poder aquisitivo, para valorar, porque o legislador pensou naquilo que o trabalhador ganha num dia de trabalho. Claro, ressalvado que ele precisa para sustentar a família, sustentar a si própria família. Pois bem, então, nós partimos dessas circunstâncias, dessas considerações, que pode fazer as investigações que quiser, procurar, perguntar, interrogatório, pedir informações da Receita Federal, não invadir a Receita, pedir informações das declarações de renda. Pois bem, e aí fixar o valor do dia mútuo. Como nós imaginamos um empresário poderoso economicamente, com bom poder aquisitivo, corrompe alguém, um crime grave, então eu, como julgador, convidaria vocês para a gente aplicar, hipoteticamente, uma pena de máxima da pena de multa, 5 salários mínimos. 5 salários mínimos significa 5 mil e poucos reais por dia. Como nós fixamos a pena básica de 100 dias multas, são 500 salários mínimos. Dá mais de 500 mil reais. Convenhamos que é uma boa pena. Essa é a segunda fase da aplicação da pena de multa. Sistema trifásico. Bom, mas tem a terceira fase. O legislador, examinando, verifica que essa pena aplicada, mesmo no máximo, ela não se mostra suficiente para prevenir o crime, para reprimir essa infração penal. Então, ele parte para a terceira fase. A previsão dessa terceira fase de aplicação da pena de multa, que não tem nada a ver lá com o artigo 68, está no parágrafo 1º do artigo 60, que diz que o legislador, nessa circunstância, se considerar insuficiente aquele limite aplicado, ele pode elevar até o triplo. Não quer dizer que ele tenha que triplicar. Ele vai aplicar o valor da segunda fase, ele pode aumentar em 20%, 50%, 100%, dobrar, né? Duplicar, ali, em vez de 100%, botar 200% em cima, mas pode ser até o triplo, até triplicar. Pois bem, em vez de manter os 5 salários mínimos, em vez de dobrar para 10 ou 15, em vez de dobrar para 10, ele pode aplicar, na verdade, até 15 salários mínimos. O triplo, como diz a lei. Ou seja, então, nós passamos a ter, nessa terceira fase, ao invés de 500 salários mínimos, nós passamos a ter 1.500 salários mínimos. Passa de 1,5 milhão da aplicação da pena de multa nesse sistema, que me parece que é extremamente interessante. Mas o sistema está previsto no próprio Código Penal. Quer dizer que agravantes e atenuantes, majorantes e minorantes, não pode autorizar, não autoriza o aumento da quantidade de dias multa. Só autoriza o aumento do valor econômico do dias multa. As condições financeiras daqui é que vão autorizar. Os outros critérios, as outras situações já foi examinado na primeira fase. Pois bem, isso é a previsão do Código Penal. E as leis extravagantes que não tiverem um sistema específico de forma diferente. Tem leis, tem. E essas, então, podem ser aplicadas? Pode. Por quê? Porque é o princípio da especialidade. Lá no artigo 12 do Código Penal permite, diz que se aplica a pena de multa, qualquer pena, sim, previsto no Código Penal, salvo se haver. Esse salvo, então, autoriza essa aplicação. Mas, afora isso, nós temos um outro aspecto interessante. Então, me parece que essa fase trifásico, aplicação múltipla da pena de multa no seu próprio sistema e não lá da pena de prisão. Tem um aspecto, para a gente encerrar essa parte, que para mim é tão interessante quanto, que é a prescrição da pena de multa. Que também aí o pessoal lá de São Paulo já começou a falar, não, então já tem desse jeito, foi o aeroporto, tá bom, tem prescrição penal, assim, mas então a prescrição deve ser 5 anos da Fazenda Pública. Rogério, o que prevê a lei?
Alterou só o artigo 51, só, simplesmente, aquele de quem há competência de execução penal. O resto é o mesmo texto que está ali. Até brinquei com o Rogério e digo, olha, Rogério, quem fez esse projeto deve ter sido meu aluno, ou estudou os meus livros, porque é exatamente o que eu sempre defendi. Então, teve só essa preocupação, fazer aquele acréscimo. Pode ver, o legislador alterou o que quis em torno da pena de multa. Está ali no artigo 51, e mais nada. Então, ela continua como antes do quartel de Abrantes. Ou seja, é a previsão lá do artigo 114 do Código Penal. Quando a multa aplicada for exclusivamente, quando a pena, aplicada for exclusivamente a de multa, então, ela tem aquela previsão. Artigo 14, inciso 1º, prevê que se for a multa a única combinada ou a única aplicada, ela prescreve em 2 anos. Pois não, esse é o prazo prescricional da pena de multa. Goste ou não goste, é lei, está no Código Penal. Foi alterado até o inciso 2º, outra lei, mas enfim. Agora, se o executor da pena quiser prorrogar, aumentar um pouquinho esse seu prazo, não deveria dizer, mas vou dizer, agora que é o seguinte: o Ministério Público, que trabalha junto com a vara de execução penal, que é o competente para a execução, pode e deve, se for o caso, propor a execução da pena de multa antes dos 2 anos. Digamos, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, ele entra, mas cobrar a pena de multa não é mais simplesmente em ti para pagar sob pena de alguma coisa. Não, não tem. Tem que fazer um processo de execução. E o processo de execução da pena de multa está previsto lá na Lei 164 e 169. Essa é a previsão. É um processo executório normal, como qualquer execução do processo civil. Aliás, inclusive, esse dispositivo encaminha para o processo civil. Então, tem que pedir para citar o réu para pagar ou nomear bens a penhora no prazo de 10 dias, sob pena dele ser executado, cobrado. Tem que pagar. Pois bem, o réu, então, citado, poderá pagar, nomear bens a penhora ou depositar em juízo o valor da multa para discutir, como no processo civil. Então, essa circunstância é muito clara. Mas está previsto no Código Penal que o juiz intima ele para pagar em 10 dias, digo, esse é o pagamento voluntário, espontâneo. É verdade, está lá na lei, o juiz publica a sentença e diz, intima o seu réu para pagar no prazo de 10 dias. Esse prazo é voluntário, é espontâneo, paga se quiser, porque ele tem o direito de aguardar a execução. Está na lei, está na lei. Então, em rápidas pinceladas, para a gente falar em termos de mudança, doutora Alfa, da pena de multa, eu acho que dá para a gente ficar por aqui, por causa do nosso tempo, que ele é exíguo. Eu ficaria a tarde inteira falando com vocês, mas o pessoal não ia nos ouvir, né? E vocês, como eu, também temos mais o que fazer. Muito obrigado. No próximo, pergunta, exposição. Estou sem áudio. Estou sem áudio, Conrado. Professor César, está me ouvindo? Acredito que sim agora. Professor César, obrigado pelas precisas palavras e para ajudar a mediar e debater esse tema tão profundo e tão complexo que trouxe tantas mudanças para o nosso dia a dia. Também convido agora para compor essa mesa conosco o doutor Tiago Fleury, advogado, colega nosso. Tiago, por favor, a palavra é sua para os questionamentos, ponderações ao professor César. Obrigado, Conrado. Bom dia a todos. Eu cumprimento minha colega, a advogada doutora Ava Cata Preta. Cumprimento também nosso vice-presidente, Conrado, na pessoa de quem eu agradeço o IGP por essa oportunidade de participar desse importantíssimo debate. Em primeiro lugar, eu quero dizer e aproveitar aqui, dizer da honra de ser membro do Instituto de Garantias Penais e de poder testemunhar e de contribuir em tudo quanto possível nesse trabalho incrível que vem sendo feito na defesa dos princípios, né, dos direitos e garantias fundamentais, principalmente nessas questões relativas às ciências criminais, né, e que tanto precisam de atenção nesses tempos, né, difíceis que nós estamos vivendo. Eu não posso deixar de ressaltar também a necessidade dessa nossa luta constante, professor Conrado, né, por um sistema jurídico penal garantista, íntegro e que efetivamente resguarde de forma isonômica, né, os direitos individuais do cidadão como algo a ser buscado por todos, inclusive, sobretudo, pelo Poder Judiciário. Eu só faço essa nota porque essa premissa fica mais evidente, né, quando nós nos deparamos com essa angústia, né, por parte daqueles que nos últimos anos ignoraram ou contribuíram para o desgaste desses direitos fundamentais,
né, sob um pretexto de combate à criminalidade a qualquer custo e que agora precisam se agarrar, né, nessas mesmas garantias, né, para sobreviver e para enfrentar a tempestade que certamente, né, está vindo. De toda forma, é exatamente nesse contexto que eu cumprimento o querido professor César Roberto Bittencourt, um dos maiores penalistas do nosso país, né, e que há anos possui esse papel de destaque nessa luta incansável pelos direitos mais básicos dos cidadãos. Eu quero dizer, professor, que a ciência criminal certamente tem uma dívida histórica e eterna com o senhor, não só pelas importantíssimas teses que o senhor defende nos tribunais no dia a dia, mas também pelo protagonismo, né, no ensino jurídico do direito penal, dentro de sala de aula, né, com as mais de 3 dezenas de livros que o senhor, com tanta dedicação, né, editou e vem ajudando a que a ciência criminal seja debatida, né, de forma crítica pela academia e por nós profissionais, né, em todos os momentos. É uma grande honra me dirigir ao senhor, fazer com essas palavras e participar de um debate tão qualificado. Sem me alongar mais especificamente quanto ao tema tratado, eu quero destacar, professor, um tema muito importante, né, e que me preocupou muito, principalmente nas discussões do projeto, né, desse pacote anticrime, que especificamente quanto à alteração do artigo 25 do Código Penal, quando tentava inserir ali, né, umas novas hipóteses de exclusão de licitude da legítima defesa dos agentes policiais, né, mas após negociações no Congresso, esse processo foi desidratado, né, muito embora tenha ficado no artigo 25, parágrafo único, né, uma hipótese, né, expressa de legítima defesa ao agente de segurança pública que repele agressão ou risco, né, de agressão em vítima mantida refém. A minha preocupação, professor, que eu queria muito a opinião do senhor, é se isso não deixa uma mensagem subliminar de um estímulo à violência da autoridade policial, principalmente nesse contexto político, né, que nós estamos vivendo, né, se era necessária essa norma. Nosso momento histórico político é marcado por um populismo penal que todos sabem. Nós temos uma bancada no Congresso auto-intitulada de bancada da bala, né, governadores estimulando políticas públicas de extermínio, dizendo que tem que entrar para atirar, para matar. Enfim, eu queria muito a opinião do senhor sobre esse tópico. Obrigado. Cumprimentos o doutor Fleury. É um prazer, uma satisfação muito grande, um potencial de voz extraordinário, pode ser locutor de rádio, mas não vai dar para deixar a advocacia brilhante que vem fazendo, talentoso, experiente, já jovem. Eu gosto muito de ver a juventude se dando bem. Eu aplaudo o sucesso dos jovens, porque a gente está cansado de ouvir, né, que o Brasil é um país jovem, o futuro dos jovens, mas os jovens, o futuro chegou, o futuro é agora, vocês estão acontecendo. E é muito bom ouvi-lo, muito obrigado pelos elogios, um pouco exagerados dos meus amigos, mas enfim, a gente tem bastante tempo na Terra, graças a Deus, e espero também durar bastante tempo ainda para a gente ver e aplaudir vocês. De qualquer sorte, eu também compartilho dessas mesmas preocupações. Infelizmente, a gente viu criar e abusar e destruírem praticamente o direito penal, transformando, inclusive, influenciando até nos próprios tribunais, que hoje precisam despertar. Aliás, parece que estão despertando. Mas relativamente a esse instituto extraordinário, que é dos mais antigos, vem desde a antiguidade, da legítima defesa. A legítima defesa vive por si, ela passa pelos séculos, amém. Né? Pois bem, graças a Deus, aquele projeto jogado no lixo, jogado na rua, que invocaram lá 500 milhões e meio de pessoas que aprovavam, que eram contra a corrupção, que é mentira, estão enganados. Aquelas 2 milhões de pessoas que assinaram, subscreveram, assinaram uma carta em branco. Eles não sabiam o que tinha, desconheciam o conteúdo. Aliás, não foi dito para ninguém. Pegaram uma legitimação falsa para avaliar. O que acontece, nós somos mais de 212 milhões de brasileiros e todos nós somos contra a corrupção. Não existe ninguém mais honesto do que eu, do que você. Como diz o Cacá, eu duvido que esses sujeitos sejam mais honestos que eu. Por quê? Porque esse é o nosso sentimento. Nós temos 30 anos de atividade profissional, de magistério e coisas. Conhecemos muito bem.
e temos uma história, todos nós, profissionais, de combate à corrupção. O fato de ser advogado do crime não transforma igual ao seu cliente. Você defende os direitos do seu cliente, no direito de se defender, o direito que a Constituição lhe assegura, mas eu não sou a favor da corrupção, eu nunca fui. Não acredito que alguém seja mais honesto do que eu. Esses caras não são. Aliás, a história está mostrando que não são mais honestos que muita gente também. De qualquer forma, esse problema da legítima defesa, que eu dizia, para não desviar daqui, não é aquele do projeto deles do lixo, né? Foi alterado no Congresso Nacional, foi negociado com muita dificuldade. É ruim? É, muito ruim. É desnecessário? É desnecessário, supérfluo, inútil e inócuo. E os adjetivos mais que vocês quiserem botar. Mas foi o que o Congresso também conseguiu. A gente sabe que foi negociado, foi pressionado, sabe? A força das corporações, das associações que se enfiaram lá dentro para isso. Mas, de qualquer forma, realmente, eu me preocupo também, Flori, exatamente, não propriamente com o texto que veio, porque não tem uma inutilidade total, mas pela submensagem que ele passa, que é mais do que isso, é uma submensagem, subliminarmente, é uma mensagem de poder até matar, para invocar uma legítima defesa. Mas examinando rapidamente esse texto, essa forma que ficou, então, que diz, observados os requisitos do caput, significa dizer que tem todos que ser cumprido, o agente de segurança pode repelir a agressão ou o risco de agressão à vítima da prática de crime. Ora, o refém, esse refém já sofreu agressão, já está sofrendo, para ela já é atual. Então, esse risco de agressão, para mim, não tem nenhuma diferença, nenhuma dificuldade, nenhuma transparência, nenhuma abrangência, seja lá o que você quiser, além daquilo que está definido no Código, no artigo 25, da iminência da agressão. Ou seja, o nosso Código Penal, no artigo 25, define que considera-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outro. Ora, eu digo, Flori, que essa previsão ela é universal da legítima defesa. Universal no sentido de abrangência de todos os aspectos, de todo sentido, de todos os contextos, de todas as interpretações possíveis. Não existe a necessidade de determinado contexto, determinado grupo, invocar uma legítima defesa própria, para si, específica. Senão nós teremos várias delas. De repente veio a Polícia do Congresso Nacional também postular, veio os funcionários do Banco do Brasil buscar segurança pessoal, por aí afora. Não, nós temos esta previsão que é universal, abrange todas as hipóteses possíveis de agressão atual e de agressão iminente. Mas o risco de agressão tem uma pequena diferença. Não, o que é a iminência da agressão? Senão o risco da agressão. É um risco. A iminência é mais do que o risco, já está mais próximo, porque o risco pode estar mais distante, e a iminência não, é logo em seguida. Então, nessa definição da iminência, está mais abrangente, além do risco da agressão, que poderia existir. Mas essa previsão, da forma como foi feita ali, dá a falsa impressão, para esses que já são arbitrários, de ultrapassarem o limite. Por quê? A grande dificuldade dos agentes de segurança pública, além deles, que é um grupo especial, que aqueles agentes nacionais, também os outros agentes, Polícia Militar, a própria Polícia Civil, a Polícia Ostensiva, enfim, que faz esse trabalho, estão matando adoidado o abuso, o absurdo que tem acontecido, que a gente verifica todos os dias, as televisões estão trazendo vídeos mostrando espancamento, agressões, assassinatos, verdadeiros assassinatos, impunemente. Não pode ficar assim. Eu acho que em relação a essa agressão, a essa violência policial, inclusive o Ministério Público está sendo leniente. O Ministério Público tem que ser mais atuante, tem que ser mais eficiente, porque a maioria desses assassinatos feitos por essa segurança pública sequer tem processo criminal, sequer responde a um processo criminal. Então, essa é a violência, esse é o abuso, esse é o desmando, e amplia-se com essa previsão, porque dá aquela sensação e vão além. Eu trago 2 exemplos para ficar nessa hipótese aqui, que é o seguinte: naquele programa do professor no Rio de Janeiro, no final do ano, início do ano desse ano, que estava passando no final da tarde um professor dirigindo seu carrinho simples, de pessoa simples como ele era, a sua família, sua esposa, sua filhinha e a empregada.
Passou na frente de 11 agentes da segurança pública, os caras detonaram, metralharam. Foi mais de 80 tiros num carro passando, desarmado, sem fazer nada, sem se perceber porque estava sendo assassinado. Então, esse abuso não pode acontecer. Esse ultrapassa qualquer limite imaginável do possível. E o mais grave, o tão grave quanto, veio o comandante diz, as forças de segurança aí se sentiram ameaçadas e repeliram, usando moderadamente os meios necessários. Então, isso é tão grave quanto, porque esses abusos acontecem mais, você tem que investigar quem é o mais culpado, o que puxa o gatilho, o que dá o comando, quem autoriza, quem ensina, quem permite, quem passa a mão em cima. Por quê? São verdadeiros bandidos fardados, muitos desses agentes que matam pelo prazer de matar, como nós vimos diariamente. Agora, recentemente, a semana passada, um menino assim, com uma moto, parece que furtou a moto, fez a volta, estava indo embora, o policial vem correndo atrás e dá 2 tiros nas costas dele para matar, sem nenhuma intenção de defesa, sem nenhuma necessidade de revide de nada, sem nenhuma possibilidade de risco de agressão. Então, isso é um assassinato. Claro que ele foi preso em flagrante, mas preso, afastado de confiança, etc. Foi lá. Não é possível. Nós tivemos aqui um exemplo dessa urgência. Teve um sequestro no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo também, e um caminhão, sei lá, uma viatura, um veículo, foi retido na ponte do Rio Niterói. E lá, ele estava com o refém dentro de um ônibus, era uma espécie de ônibus, né? Chamaram as forças de segurança, tudo que tem, e a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças de segurança, tem gente qualificada, muito qualificada, pode melhorar, pode ser mais humano, e chamaram alguém para negociar com o sujeito que estava sequestrando uma menina, uma pessoa, uma senhora, sei lá. Então, fizeram o certo, trouxeram, cercaram, e tem o negociador, tem gente experiente para fazer isso. Isso foi a exaustão. Quando perceberam que não tinha como ir além, que o risco era muito grande, o comandante deu autorização, o Estado deu um tiro, acabou. Essa é a forma de operar. Esse é o jeito que a polícia tem que trabalhar. É respeito pela vida. Não é o banditismo que tem acontecido diariamente. E as maiores vítimas dessas preferenciais são os pobres. O pessoal que mora na favela, que mora nos arrabaldos, onde lá o Estado não entra. O Estado só entra lá com a polícia arbitrária, bandida, fazendo essa violência toda. Então, o Estado, esse setor da sociedade mais carente, precisa da presença do Estado com obras públicas, com serviços públicos, com atendimento humanitário, etc., etc., e não só da violência policial. Então, temos sim, por essa previsão, não pelo que ele disse, pela sua inocuidade, que não acrescenta nada. Aquilo que ele disse já está no caput do artigo 25, e risco de agressão é menos do que a iminência da agressão. Então, genericamente, sucintamente, eu teria sim para te dizer isso. A minha revolta está na mensagem subliminar de que a polícia, os agentes de segurança, podem matar simplesmente, porque é o que tem feito, é o que tem sido feito, que é uma filosofia do governo atual que vem dizendo esse tipo de coisa. E, aliás, o Dória também começou lá autorizando a polícia a fazer o que eles quisessem, porque a polícia era preparada, era bem feita. Agora teve que recuar, porque está havendo os assassinatos que ele tinha legitimado inicialmente. Então, essas questões é preciso trabalhar com muito cuidado, com muita transparência e com muito rigor, muito vigor também do Estado para combater a violência que está dizimando as classes menos favorecidas. Em princípio, em síntese, é isso, meu caro Fleury. Realmente, professor, a inserção desse parágrafo único aí no artigo 25, além de juridicamente inútil, né, como muito bem colocado, é preocupante nesse contexto que a gente tem. Exemplos tristes não nos faltam, infelizmente, né? A gente tem o caso da menina Ágata, o caso do menino João Pedro, esses casos envolvendo crianças que realmente são de partir o coração. Agora eu vou passar, então, para um novo tema que eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito, que é sobre a natureza da ação penal no crime de estelionato. Eu queria saber do senhor, se o senhor considera que essa norma tem uma natureza híbrida, ela é uma norma material, ela é uma norma processual, e aí eu queria saber disso para entender melhor a sua posição sobre se ela vai retroagir ou não,
tanto para os casos em que já há ação penal instaurada, quanto para os casos em que ainda estão em investigação, ou, enfim, o crime ainda não foi descoberto. E dentro desse contexto todo, como é que fica a questão da decadência sobre a apresentação ou não da representação para o início da ação penal, né? Muito bom, parabéns, Ava. É sobrinha mesmo do grande professor, né? Professor Dr. Paulo Emílio. Muito interessante a sua colocação, muito oportuna, e é verdade, eu concordo bem contigo aí. Mas, para começar, na minha avaliação, a natureza da ação penal é direito material, para começar. Não é processual e não é nem híbrida. Eu até, alguma vez, eu até disse, tá, até posso admitir que ele seja híbrida, mas nem isso é, na verdade. Por quê? Ele é um instituto eminentemente de direito material. Quem define a ação, quem define a natureza da ação, quem determina como se procede é o Código Penal. Além de estar lá no artigo 6, no artigo 101, definindo a ação pública e privada, ação pública condicionada, ação privada, etc., a possibilidade de iniciativa da ação penal está aí no Código Penal. E mais do que isso, além de estar lá no Código Penal, em cada tipo penal que for de natureza pública condicionada ou privada, vem expresso no tipo penal. Quer dizer, então não resta discussão, não há espaço para discussão sobre a natureza desse instituto. Natureza da ação penal é direito penal material, ponto final. E, como você sabe, né, direito penal material, mais grave não retroage. Não pode retroagir. Agora, quando se trata de norma penal material mais benéfica, retroage sempre. Ad infinito. Em tese, é isso. No primeiro momento, na primeira coisa para dizer. Então, teoricamente, retroage, sim. Mas tem um problema. Mas antes disso, só para lembrar. Então, quais são as causas ali para chegar então, nessa retroatividade? Quais são as coisas? Para mim, ali a previsão, ela vai expressa disso. Passa a ser público condicionada, salvo se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, deficiente, pessoa maior de 70 ou incapaz. Aqui é um exemplo também, Ava, de que aquilo que a gente afirma em tudo que é lugar, em sala de aula, em qualquer livro, que a lei não tem palavras inúteis, é só teoria. Por quê? Esse é o exemplo crasso de excesso de palavras inúteis. Por exemplo, se tivesse dito simplesmente contra, salvo a administração pública maior de 70 é incapaz, teria coberto tudo. Assim. Então, por quê? Criança e adolescente, pessoa deficiente, não são incapazes? São tão incapazes quanto incapazes que ele quis dizer. Aliás, não sei qual é outro incapaz, até aquele que a gente tem que buscar. Então, maior de 70 ou incapaz era suficiente para fazer essa previsão. Mas, enfim, esta é a previsão. Aí, duas partes interessantes. Em primeiro lugar, retroage ou não? Já está claro que é retroage. A questão é, retroage tudo? Até quando? Até onde? Eu faço uma diferenciação. Em primeiro lugar, todas as questões objeto de investigação, criminal, policial, ministerial, sei lá o que quiserem investigar, hoje todo mundo investiga a gente, né? Os abelhudos também, todos que tiverem investigar, prescreve. Sim, retroage até lá para verificar a prescrição. Sim, pois bem. Mas essas investigações policiais, ministeriais, etc., ou não iniciada ou já iniciada, eu faço uma ressalva lá. Por exemplo, naquelas investigações em que a vítima compareceu e registrou a ocorrência pedindo providências. Tá? Ou que as empresas normalmente vêm com requerimento já com documento, cópia de cheques, duplicado, sei lá, coisa alterada, representando na Polícia Federal. Faz um requerimento, não faz representação, não exigia. Então, nessas hipóteses, ele já está superado a necessidade da representação. Por quê? O que é a representação? É só uma manifestação de vontade da vítima de perseguir, de pedir ao Estado que providencie a investigação, ação penal, etc. Está satisfeito, porque a representação não tem forma, nem rito, nada, simplesmente a manifestação do indivíduo. Então, nessa hipótese, ela já estará suprida pela procura da vítima para registrar a ocorrência, pelo pedido da empresa ou do cidadão lá que fizesse um requerimento pedindo para investigar. Esta é a manifestação de vontade. Para isso, não precisa, não tem necessidade, que já está feita. Mas, o resto, sim. Agora, nós temos um outro problema. Tudo. E os processos em andamento?
E as condenações já proferidas, que ainda estão em recurso, ou até já foram julgados. Retroage, não retroage, como é que fica? Eu tenho uma visão diferente. Aqui, nesse aspecto, eu sou um pouco diferente, eu acho que até quase está rasgando a tua história. Não é? Tá, sei lá, nos meus livros, a Ava sabe, todos sabem que, claro, toda a lei penal mais benéfica retroage sempre. Sempre disse isso, defendo historicamente. Pois bem, então, isso é a regra. Então estaria, vale tudo. Então, não importa onde é que está o processo, tem que estimar a vítima para se manifestar. Em primeiro lugar, qual é o prazo dessa manifestação? Tem prazo? O Código tem tradicionalmente, normalmente, nos códigos, ele prevê isso aí, prevê 6 meses. Inclusive, quando a gente trabalhou no juizado especial, a Alva nem tinha, talvez nem nascido aí, lá em 92, pois bem, lá já tinha, já teve a discussão por causa do juizado especial criminal. E lá eu sustentei que tinha que intimar, e tinha que intimar, devia intimar, poderia ser até 6 meses. Agora, aqui é diferente. Por quê? Porque aqui é uma espécie de plebiscito. Se já tem andamento, o processo já existe, a investigação está instaurada, tudo bem, o sujeito sabe. Então é simplesinho, é tipo plebiscito, sim ou não. Intima a vítima para se manifestar em 30 dias se quer prosseguir ou não. Para mim não precisa de 6 meses, não. Embora reconheça e destaque que o normal seria 6 meses. Mas por que você vai atrasar tudo, ficar esperando uma noiva na frente do altar, por causa se vem ou não vem? É simplesinho, 30 dias se manifesta, se quer ou não quer. Se manifestar, prossegue. Se manifestar, ou melhor, se não se manifestar, o arquivo desiste, porque perdeu o objeto, e não tem uma condição de procedibilidade, que agora seria, né? Pois bem, mas as ações já iniciadas, eu refleti a respeito, e até não escrevi isso no tratado que saiu aí, eu não tinha escrito sobre isso, do estelionato. Pois bem, daí eu pensei, se já foi oferecida denúncia, se já foi recebida a denúncia, que é o mais importante, eu digo que o Estado já praticou o ato que ele devia. Não há inércia do Estado em movimento nenhum, o processo está andando normalmente e seria uma espécie, digamos assim, mutatis mutandis, de ato jurídico perfeito, o ato praticado atingiu o seu efeito. Então, nesse particular, você está abrindo uma brecha na tua história, lá no teu tratado, está escrito lá. Pois é. Mas eu pensei nessa hipótese, porque tudo também o pragmatismo, tudo também a operacionalização do direito, essa é a história de tribunais, enfim. Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que o Supremo vai dizer, não sei o que o STJ vai dizer, mas eu digo que, para mim, nesse caso de já denúncia recebida, não retroage. Não precisa fazer essa intimação, porque também não foi feito lá porque não existia exigência, todas as exigências satisfeitas e o ato jurídico perfeito já atingiu o seu objetivo. Mas, olha, pois é, mas aí tem essa dificuldade. Eu soube que, aí na última semana, se não me engano, uma turma do STJ, que eu não sei quem, não fui atrás, não vi, deu uma decisão nesse sentido, que tendo sido recebida a denúncia, não há necessidade de intimar a vítima porque está satisfeita as condições. Então, eu não sei, talvez vá por aí. Eu me lembro que no binário aqui, o ministro Sebastião, perguntado para eles, olha, não queria me manifestar sobre isso, porque a gente vai ter que se manifestar tecnicamente, eu não pensei, não refleti por aí, e tirou o corpo fora, que fez bem, eu acho, né? Para não se dispor, ele ainda vai ter que refletir mais sobre o assunto, porque ele não tinha pensado. Eu não sou julgador, sou um pensador, só tinha que ter pensado. Pensei. Então, essa minha avaliação, Ava, Fleury, Donati, mas sujeito a chuvas e trovoadas. Eu não digo que eu não vá mudar de ideia mais adiante para acompanhar a maré. Eu não sou de acompanhar a maré, vocês perceberam isso. Eu fico 25 anos remando sozinho, não tem importância. Mas nesse aqui é uma questão bem delicada, eu não tenho muita segurança nisso, mas na minha visão primeira, é de me questionar nesse sentido, de que a ação penal recebida não retroage. Não me lembro, tinha uma outra coisa que você perguntou, Ava, o que era? Bom, acho que era isso, era mais sobre o prazo decadencial mesmo e como ficaria essa questão de se retroage quando já há ação penal ou se ainda investigação. Mas acho que o senhor esclareceu bem todas as minhas dúvidas. Saiu bem.
vão por aí. Temos essa dúvida ainda para que os tribunais vão dissolver, né? Que é a respeito exatamente da ação já iniciada para verificar. Não sei o que vai acontecer, mas ele também tem muitos estelionatos, grandes estelionatos, né? Que não pode simplesmente ficar à mercê, de repente, da vítima ser encontrada para se manifestar. Mas, enfim, o posicionamento, em princípio, é isso. É a respeito dessa previsão do estelionato, foi pouca coisa, né? Então, não tem muito significado para a gente perder muito tempo nela. Vamos embora. Professor, eu trago aqui um outro tema importantíssimo também, né, que é a alteração do artigo 116 do Código Penal, com a inclusão de novas causas suspensivas da prescrição, e que traz um tópico que eu sei que o senhor tem uma visão muito particular, né, e muito bem fundamentada, que é acerca do acordo de não persecução penal, né, que cuida no Código de Processo Penal, e que me parece, né, de pronto, assim, que ressai duas inconstitucionalidades manifestas, e aí eu queria a opinião do senhor. O primeiro é exigir, né, do investigado que nessa fase, né, preliminar já confesse formal e circunstanciadamente, né, a prática da infração penal. Isso, para mim, né, tem uma inconstitucionalidade clara. E a segunda, que é uma coisa que me impressiona bastante, professor, é a quantidade da pena mínima, altíssima, inferior a 4 anos e, pelo menos na legislação extravagante, eu só me lembro aqui do crime de tráfico de drogas, até acho também que de tráfico internacional de arma de fogo, mas sim, abarca nessa norma, né, transfere um poder para o Ministério Público para dispor a respeito de crimes gravíssimos, né? Então, essa transferência grave, inconstitucional, eu queria uma opinião do senhor a respeito do acordo de não persecução penal, da forma como está posta. Obrigado, Thiago. Eu gosto de falar desse assunto, embora só sobre o aspecto material, né? Eu não aprofundei mais pelo Instituto Processual e eu não invado o terreno dos outros. Eu não digo, deixa para o Auri, para os processualistas aí que tratam desse tema, eu trato do meu teminha aqui dentro do direito penal, né, para ficar que não é pouca coisa. Pois esse o artigo 116 trouxe uma mudança, realmente aí rapidinho, né, acrescentando duas novas causas interruptivas da prescrição, né. Então, isso aí, a suspensiva da prescrição, na verdade, que é mais importante, mas ele traz, de uma certa forma, uma demonstração que, na pendência de embargo de declaração de recursos aos tribunais superiores, foram inadmissíveis. Esses embargos não vão nem tocar, porque o prazo é pequenininho, é curtinho, não é grande coisa. Mas o inciso 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Aqui é o problema, né, Tiago? Esse é um problema muito grave. As pessoas parecem que passou meio despercebida isso. Eu ouvi até uma defensora pública da Bahia falando sobre isso, porque, não, mas estão dizendo que a profissão não é formal, ela não vale, porque ela é só uma manifestação de interesse, e as coisas não são bem assim, né? Eu vejo, como se colocou aqui, duas inconstitucionalidades gritantes, muito graves, muito grandes. Em primeiro lugar, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal circunstancialmente, errar o verbo, e não é circunstancialmente, é eventual, hipótese, nada, não. É circunstanciadamente. Está errado o verbo, mas a gente entende. Pois bem, essa confissão formal e circunstanciadamente não basta só confessar o crime, tem que dar os detalhes das circunstâncias, como aconteceu, onde aconteceu, quais foram os dados, enfim, os elementos, todos que se fazem parte desse cenário. Então, é uma confissão formalizada, com dados, com detalhes. Isto é extremamente grave. Isso tem uma violência abominável, absurda. A violação da presunção de inocência está lá na condição. Não dá para superar. Não tem como deixar de considerar. Falando nisso, Tiago, nós temos ali, se quiser anotar, a Abracrim tem uma ADI 6304, questionando vários dispositivos do Código Penal, entre esse aqui, que é do processo penal, mas que tem reflexo lá no artigo 116 do Código Penal. Então, exatamente por essa confissão obrigatória. Por quê? Como é que eu vou confessar de um fato antes do Poder Judiciário, obrigado para eu conseguir negociar com o Ministério Público?
Quer dizer, isso é um absurdo, é um exagero. Por quê? A negociação pode não ser aceita, a transação pode não fechar, e ainda que você consiga fechar, o juiz pode não homologar, e ainda que o juiz homologue, pode ser interrompido o cumprimento. Pode, por algumas circunstâncias, exigir que ele não satisfez exatamente as condições, está interrompido, oferecer denúncia. Então, esse absurdo, em qualquer hipótese, sob qualquer ótica que você olhe, você não pode admitir a exigência legal de você quebrar a tua presunção de inocência. Não é para beneficiar. Ninguém é beneficiado com exigência de confissão. Você só se confessa obrigatoriamente para o padre, para lhe perdoar. E não sei se perdoa menos, né? Pois bem, então isso em lei não existe a obrigação. Essa obrigatoriedade, nós temos outro problema. Aqui, não sendo caso de arquivamento, em primeiro lugar, se for caso de arquivamento, não pode propor. Não tem justa causa para fazê-lo. Em dezembro ainda, antes da lei entrar em vigor, eu soube que em Curitiba houve 2 casos do Ministério Público querendo fazer essa proposição, esse acordo aqui, de fatos atípicos. O empresário que estava administrando sua empresa disse, não, você vai ser investigado, você tem crime fiscal aqui, ou faz um acordo, eu vou ter que denunciar. Então o cara disse, pô, procura o advogado ficava meio sem saber, disse, não pode, não pode. Isso não é crime, isso não é típico. Tem que tomar cuidado também com isso. Mas tem a pena mínima inferior a 4 anos. Nesse mês de dezembro ainda, já no final do ano, eu li no Conjuro um artigo dizendo, não tem problema, porque a pena é só 4 anos, então é a coisa igual ao juizado especial, que é até 2, então dá uma aliviada. Não, o cara leu errado. A pena mínima é inferior a 4 anos, mas a gravidade do crime se mede pela pena máxima. Nós temos, por exemplo, com pena de 2 anos, a corrupção, ativa e passiva, a concussão, o peculato, tudo tem pena de 2 anos. Então, esses crimes também o Ministério Público vai poder fazê-lo. Isso é um exagero, isso é um absurdo para mim. Então, na visão, foi errado, não é inferior a 4 anos, é a pena mínima. Então, eu proponho essa DI, dizendo que, aqui até com supressão de texto, né, pode ser. Por exemplo, em vez de tira-se pena mínima, então, a pena inferior a 4 anos. Bom, daí ele fica razoável. Ficaria razoável porque é uma quantidade um pouco mais realmente do juizado, daria para o Ministério Público negociar para fazer esse trabalho. Mas, e mais, tem um detalhe. Eu soube que na Bahia o Ministério Público está fazendo o seguinte sentido. Ao invés de marcar uma audiência para negociar com, diz a lei, com o Ministério Público, com o acusado e o seu defensor. A audiência. Então, o que o Ministério Público tem feito? Apresentando em juízo a denúncia e uma proposta de não persecução penal. Isso não é negociação. Não é isso que a lei prevê. É audiência com o Ministério Público, o acusado e o seu defensor, para trocar ideias, trocar proposta, para fazer proposta e receber contraproposta. É ali, uma negociação, e não dessa forma. É como sempre acontece nesse país aqui, né? Os abusos. Então, isso não pode ocorrer. Mas, nessa pena, então, se ela fosse inferior a 4 anos, como máximo, né? Tudo bem. Mas a pena mínima inferior a 4 anos sobra a pena máxima, que pode ser 12, 14 anos. E como disse o Thiago, eu digo assim, que 98% das leis extravagantes estariam dentro disso aqui, para o Ministério Público negociar. Por quê, Thiago? Eu não me lembro, além de 2 leis, e uma com certeza, eu acho que é a segunda também, que tem pena mínima de 4 anos. Uma é o tráfico de drogas, e a segunda eu acho que pode ser, se você dá uma olhada no texto legal, aquele porte, o porte e o uso da arma, o uso não permitido e não autorizado. O porte de arma normal, a proibição de usar porte de arma, é de 2 anos apenas. Agora, essa específica de uso não permitido, proibido, essas armas têm uma pena maior. Eu tenho a impressão que é essa. Então, nós teríamos 12, que eu não me lembro, passeando pelos crimes mais importantes, fora do Código Penal, eu não me lembro de nenhum, além desses 2, que tenham pena mínima de 4 anos. Pois bem, então, 98% desses crimes iriam para o Ministério Público. E do Código Penal tem aqueles poucos crimes com violência, e aí procurem quantos tem com pena mínima de 4 anos. Ou seja, ficaria em torno de 85% a 90% possíveis dos crimes do Código Penal para o Ministério Público propor a não persecução penal. Aqui, amigo, eu vejo uma segunda inconstitucionalidade que eu chamo de desjurisdicionalização do crime.
Por quê? Porque está retirando o poder jurisdicional de quem é o seu titular, que é o Poder Judiciário, sem alteração da Constituição. Isto é norma constitucional. Eu não posso fazer com lei infraconstitucional. Então, aqui eu vejo isso, você retiraria todos esses milhões de processos do Poder Judiciário, levaria para o Ministério Público. O Ministério Público não terá estrutura, não terá condição de tratar disso, afora a inconstitucionalidade. Por quê? Porque nós ou transferimos o Ministério Público para o foro, para o tribunal, para ter espaço físico para isso, e o juiz para outro lugar. E digo mais, tem juiz criminal que vai perder o emprego, entre aspas, né? Não perde emprego, porque não vai ter o que fazer, vai esvaziar as varas. Retiro do juizado especial de até 2 anos, e o inferior a 4, pela mínima inferior a 4, vai até Deus dará. O resto, tudo que não for com violência, vem para o Ministério Público. Como é que o Ministério Público vai fazer isso? Vai estruturar. Para começar, não está preparado. Eles acharam ótima ideia, porque o poder aumenta, só que não tem condição, não dá para fazer. Como é que eles vão examinar tudo isso? Vão simplesmente falsificar, utilizar o velho jeitinho, apresentar a denúncia e a proposta escrita? Não é assim que se faz, isso não é negociação, não é isso que diz a lei. Pois bem, então, nós temos essa dificuldade operacional, mas a inconstitucionalidade é gritante por causa desse número. Tanto que eles não perceberam isso, que estão exigindo até uma dificuldade nesse acordo, que acham que o judiciário está invadindo o poder do Ministério Público, porque o juiz pode não homologar, achar que não satisfez as condições, então devolve o procurador-geral. O parágrafo 5º estão questionando. O juiz pode verificar e achar que não, mas esse caso não satisfaz, não tem como mudar. Eu falo com o procurador-geral de novo. Tem 3 parágrafos desse dispositivo que o Ministério Público está questionando a sua constitucionalidade. Artigo o parágrafo 5º, se o juiz considerar inadequado, insuficiente ou abusivo das condições disposto no exame, devolverá os autos ao Ministério Público. 5º. 8º, recusada a homologação, o juiz devolverá para o Ministério Público. Nós também estão invocando a inconstitucionalidade. Se a vítima... Tá certo. Se o juiz poderá recusar a homologação, a proposta não atender os requisitos do... Tá certo. São 3 parágrafos, 5º, 7º e 8º, que eles estão arguindo a inconstitucionalidade, porque o Poder Judiciário está invadindo o poder deles. Pode. Veja só. Então, é preocupante. Eu digo que esse dispositivo não pode prosperar por essas inconveniências, por 2 inconstitucionalidades. A confissão, que não tem confissão pelo meio, não tem confissão mais ou menos, não tem confissão que foi feita lá porque foi informal, nada disso tira. Como é que você vai para o juiz e vai dizer, olha, ele não praticou o fato? Você confessou, já tem uma confissão, e ainda que se diga formalmente, o juiz não vai acreditar, fica aqui, eu sei que foi ele, você já confessou. Então, essa inconstitucionalidade é insuperável. Nós imaginamos que tem condição de anular esse artigo 28. Aliás, essa DI 6304, se o IGP quiser se habilitar com amicus curiae, já está aceito, viu? Pessoal, vantagem, que é a Abracrim que está trabalhando nessa DI. Em tese, Thiago, acho que era isso aí para falar sobre esse artigo 28, assim, sucintamente. Obrigado, professor. Em relação ao amicus curiae, é sempre uma honra ter o senhor conosco nessas nossas lutas e nossa busca por justiça. De fato, os temas que foram trazidos até agora são de altíssima relevância, né? A inclusão do parágrafo 1º, a parágrafo único do artigo 25, as mudanças na ação penal relacionadas ao crime de estelionato e, por último, o acordo de não persecução penal, que é um tema super recente, é um tema que está em discussão agora. A gente vem acompanhando pela imprensa que a Procuradoria-Geral da República vem apresentando seus primeiros acordos de não persecução penal, inclusive para aqueles que são acusados ou de corrupção passiva ou de questões relacionadas ao Caixa 2 eleitoral. Enfim, é um tema que eu acho que teremos muito a debater ainda. Para dar encaminhamento, eu retorno a palavra para a nossa querida Ava, para suas ponderações e colocações e questionamentos finais, e logo em seguida, após as colocações do professor César, retorno a palavra para o Thiago em si, para a gente dar continuidade a esse nosso evento. Ava, a palavra está com você. Obrigada. Bom, eu passaria a tarde toda aqui ouvindo as lições preciosas do professor César, né? Mas como a gente já está se encaminhando para o final,
eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui nesse evento do IGP, que é um instituto incrível, que está sempre aí lutando pelas garantias constitucionais, muito importante. E também dizer que é uma honra, claro, estar aqui com o professor César, que é uma referência para todos nós, né? E aí eu vou deixar uma última provocação aí para o professor César a respeito do artigo 75, né, que aumentou o tempo de cumprimento da pena de 30 para 40 anos, e eu queria saber as ponderações do professor sobre essa alteração no contexto do sistema carcerário atual brasileiro, né, que já foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional pelo Supremo em 2015, no âmbito da DPF 347. Pois é, Ava, satisfação igualmente, muito bom conversar contigo, ver as suas ponderações, cumprimentos ao nosso amigo, né? Mas sobre essa questão, é uma coisa profundamente lamentável, que o Estado se omite sempre e quando age, pensa em agir em relação ao sistema penitenciário, erra, porque age no lado errado. O que acontece? Segundo a informação, apenas para inglês ver, que o que motivou essa propositura teria sido uma previsão do IBGE que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, que há uma expectativa maior de vida. Ora, segundo o legislador, se o brasileiro pode viver mais, também pode ficar mais tempo encarcerado, né? Quer dizer, como se o cárcere fosse a mesma coisa que a vida brasileira, que viver em liberdade fosse a mesma coisa do cárcere. Ignora que no cárcere ninguém sobrevive 20 anos, 30 anos. É impossível alguém viver esse período dentro do sistema carcerário brasileiro. Ele não suporta, ele não resiste. É quase uma prisão subterrânea. Por quê? Ora, acontece que os contágios venéreos, as condições do cárcere, os afetos, as doenças infecciosas, as transmissões, a violência sexual, a violência de todo gênero, enfim, a única coisa, uma das coisas menores que ele perde é a liberdade, porque perde a dignidade, perde a identidade, ele vira um número, não é ninguém. Então, essas circunstâncias do cárcere, da miséria do cárcere, que é uma fábrica de delinquentes, evidentemente não pode justificar essas nuances, esses aspectos, não foram levados em consideração pelo IBGE. Essa é só uma expectativa de vida que pode ou não se confirmar. E se pode se confirmar com um segmento determinado de pessoas que nascem bem, vivem bem, que têm boas condições, boa saúde, que pode até viver mais. Mas isso não será a regra geral, e não o sistema carcerário. Então, na realidade, nós temos umas dificuldades e nuances, coisas que não foram examinadas. Apenas uma maldade de alguém que tem uma visão puramente punitivista, mas que não se preocupou com a miséria do cárcere, com as vagas do cárcere. Nós não temos vagas, temos pessoas penduradas na parede porque não tem horizontal, não tem espaço para deitar. Então, há uma carência de mais de 300 mil vagas, Rafa. Nós temos mais de 900 mil presos. É mentira dizer que são um pouco mais de 800 mil, porque são defasados as pesquisas de anos anteriores. Nós temos mais de 900 mil presos, nós temos uma carência de mais de 300 mil. Se você aumenta, não foi só 10 anos, aumentou 1/3 da pena do cumprimento possível, que eram 30 anos. Então, 1/3 é muita coisa para aumentar. Veja bem, então, aumento de 30 para 40 anos. A transformação, a velocidade da transformação da sociedade hoje é muito rápida, como eu estou falando muito rápido também, porque o nosso tempo está esgotado. Pois bem, para mim eu posso ficar a tarde inteira. É o seguinte, acontece que essa transformação, a velocidade com as coisas acontecem, o indivíduo que ficar 10, 15, 20 anos fora, ele vai ter que ser ressocializado, ele retorna de lá como se estivesse em Marte, ele mudou o planeta, mudou o Brasil. Não é assim. Veja bem, isso que nós estamos falando hoje. 10 anos teria, 5, não, o ano passado não tinha. Então, esta velocidade, essa transformação da sociedade como um todo, recomendaria que se reduzisse em 1/3 a pena, em vez de 30 para 20 e não para 40. Pois bem, então nós temos essas dificuldades todas, porque a visão é míope. Eles não enxergam isso, é só por eleitoreiro. A sociedade é punitivista, eles também são punitivistas, porque tem essa formação. Mas eu tenho uma outra preocupação. Veja bem, na Segunda Guerra Mundial, um soldado se perdeu na mata, se foi dado como morto. E eles dizem, pois é,
Agora, de repente, 30 anos depois, aparece, o cidadão tinha se perdido na selva, isso em 45. Em 75, quando ele foi resgatado, ele recuperou, levaram para Tóquio. A gente ganhou a guerra? Não, a gente perdeu. Nós já estamos chegando. A gente perdeu a guerra e vê aquele Tóquio maravilhoso. A transformação de Tóquio de 30 anos no século passado, em meados do século passado, até 75, até o terceiro, quarto de século, foi fantástico. Você imagina as transformações de hoje, em 10 anos, 20 anos fora. Não existe velhinhos no sistema penitenciário. Ninguém sobrevive desse meio, dessa forma. Né? Então, eu acho assim, um absurdo total. E mais, o Supremo Tribunal Federal, porque agora é lei. Então, vamos falar para coisa. Aqui é só discurso, para prova dissertativa, discursiva. Veja bem, nós temos um problema concreto agora. O Supremo Tribunal Federal vai ter que rever aquela súmula 715, que só diz que os 30 anos era só para cumprimento da pena e não se aplicava para os demais benefícios. Agora não dá mais. Agora não pode exigir isso. Tem que dizer que os 40 anos ficou exageradamente elevado e serve cumprir as quantidades de pena para progressão, para saídas temporárias, etc. Todos os benefícios penitenciários. E revoga essa súmula 715. Mas tem um problema. Como norma penal mais grave, né? Não retroage. Não pode retroagir. Você disse isso, mas tem aquela ressalvinha, né? Uma mancha negra no meu currículo. Pois bem, não pode retroagir. Ela só pode ser aplicada a fatos praticados a partir da vigência da lei, dia 23 de janeiro. Não processo em andamento que veio depois a investigação que está chegando agora, nada disso. Somente para aqueles fatos praticados a partir dali que pode ter essa aplicação. Questionário, dura, realidade fora dos padrões, mas enfim, é o que tem. Espero que eles construam, porque esse aumento de pena também traz uma outra consequência. Além dessa gravidade, nós temos 300 mil vagas, um terço daqueles que estão lá tem um terço de falta, né? Agora, com um terço de aumento do período para cumprir a pena, vai aumentar também em mais um terço de vagas necessárias. Da onde nós vamos tirar dinheiro para isso? Como é que a gente vai investir no sistema penitenciário? Mas tem uma questãozinha assim, rapidinho. Uma outra questão. Alguém que cumpre pena de 20 anos, por exemplo, do período anterior, comete outro crime agora nesse período aí, seguido, aqui 4, 5 anos, né? E outra pena de 10, 20, 30 anos também. Qual é o limite da conjugação de pena? Como é que a gente vai se fazer essa progressão, esses direitos? Como? Em 30 anos ou 40? Qual é o limite para cumprir pena? E a progressão também. Olha, me perguntou o desembargador, estava falando assim, eu não tinha pensado nisso. E não tinha mesmo, né? Tipo, olha, pensei na hora, mais ou menos, que eu vou dizer aqui. Porque é o seguinte, não pode ser 40 anos. Eu tenho um crime praticado durante o período de 30 e pratica um agora, por exemplo, daqui para frente. Pena, mas 40 anos. Na soma da pena, vai cumprir até o limite de 40? Não. Não, porque tem esse anterior. Mas também não será de 30. Por quê? Porque tem esse de 20. 10, 20, no período até 40. Então, nós vamos ter que somar as penas e fazer uma média de proporcionalidade. Então, não será 30, não será 40, porque tem 20 anos para cá que era até 30 e tem anos para cá que era até 40. Nós vamos ter que fazer uma soma, vamos ter que fazer uma proporcionalidade do tempo cumprido nesse período de 30 anos e do tempo a cumprir no período de 40 anos. Ou seja, vai ficar no total, se for esse tipo de pena, se passaria um pouco de 30 e pouco, 33, 34, 35, por aí, mas nunca 30 e nunca 40. Então, uma jogada matemática que jurista não é muito bom nisso, né? Mas por aí, em rápidas pinceladas. Professor, eu quero aproveitar aqui a última intervenção, né, para agradecer muito a presença do senhor aqui, né, que nos brindou com essa brilhante aula, bem como parabenizar o Instituto de Garantias Penais por aproximar, né, a sociedade com os sistemas mais importantes das ciências criminais, né, através dessa plataforma, né, nesse momento avassalador de pandemia, essa aproximação oportuna da sociedade com o direito penal, né, com as garantias individuais, revela-se muito importante. E pelo prestígio do Instituto, né, de seus membros, né, tenho podido contar com expoentes aqui dos 3 poderes da República, do Ministério Público, Defensoria, dos colegas da advocacia privada e também com professores, né, tão capacitados e tão brilhantes como o professor
César, Roberto Bittencourt, né, todos juntos, né, debatendo as melhores maneiras de empurrar a história para a gente vencer, né, o atraso, superar esse cenário de excessos, né, que a gente vê hoje e resgatar uma sociedade em que os direitos fundamentais são colocados em primeiro lugar. E, por fim, professor, eu queria as suas ponderações, né, a respeito do artigo 91A do Código Penal, né, que trouxe a hipótese de um confisco alargado, um confisco ampliado, né, inclusive, entendo eu, né, que também nesse caso tem uma inconstitucionalidade, especialmente com relação à presunção de legalidade de bens, né, esse produto supostamente alargado do crime com a presunção decorrente, né, da incompatibilidade do patrimônio real e do patrimônio lícito, e aqui vai permitir ao Ministério Público que, antes da denúncia, peça de forma assim, sem a presença dos requisitos de quebra de sigilo, invertendo o ônus da prova, o parágrafo 2º inverte o ônus da prova, conferindo ao acusado, ao investigado, que prove que aquele patrimônio não é decorrente de produto de crime, né, a violação à pessoalidade, alcançar bem de terceiro, alheio ao processo, né, presunção de inocência, princípios tão valiosos nessa nossa sociedade. Então, queria as considerações do senhor quanto a esse artigo 91A, né, do confisco alargado. Por favor, professor. Muito obrigado, Tiago Fleury. Prazer, uma satisfação. Prazer ter a oportunidade de conversar com vocês, cumprimentar essa juventude aí, tua e da Ava Cata Preta. O doutor Donati, também nosso vice-presidente, também um jovem talentoso, cumprimentados pela participação, pelo conhecimento, pela oportunidade, cumprimentar o doutor Tiziano Figueiredo, que é o nosso presidente, doutor Pedro Ivo Veloso, querido amigo também, atuante, que comanda, aliás, a doutora Flávia também, que nos ajuda sempre, a todos nós, né? Agradecer essa grande oportunidade que estamos tendo aí para a gente conversar. E dizer que fiquei encantado com vocês, viu? Olha, eu acho que foi as melhores partes, assim, debate que eu tive a oportunidade de conversar com alguém, assim, tão qualificado como vocês. Pois bem, em relação a esse dispositivo, que eu acho que é outra inconstitucionalidade, Thiago, gritante, absurdamente inconstitucional, mas eu não gosto do nome de confisco alargado. Fica uma coisa, eu digo que é confisco de bens travestido de efeitos da condenação. Eles chamam de efeito da condenação. Na verdade, para mim, é um confisco de bens travestido, como se fosse efeito da condenação. Aliás, no próprio texto, ele diz como. Pois bem, mas nós começamos assim por pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Poderá, então, ter como efeito como se produto do crime fosse. Isso é ficção. O direito penal não trabalha com ficção. Como se produto fosse. Não é produto. Como se produto fosse. Não é produto. O Estado aproveita a desculpa da prática de um crime com pena superior a 6 anos para meter a mão no patrimônio alheio, para usurpar o patrimônio alheio. O Estado está confiscando ilegalmente isso aqui. Não existe essa possibilidade. Por quê? Eu digo que os Estados democráticos, direitos democráticos, que eu falo assim, do Estado contemporâneo, há mais de século, não têm o direito de confiscar o patrimônio do cidadão. O Carrara, que nasceu em 1805, morreu em 1888, já dizia que o confisco é desumano, impolítico e aberrante. As sociedades democráticas, as condições dos países democráticos proíbem a pena de confisco. Eu digo até o Paraguai. Na Constituição de 92, o Paraguai, no artigo 20, diz que é proibida a pena de confisco. Mas a cidadã Constituição, os seus constituintes, não tiveram a coragem de dizer na nossa carta que é proibido o confisco. Eles usam como perda de bens. Essa perda de bens é um eufemismo para confisco. Assim. Então, faltou coragem, por exemplo, que teve a Carta Constitucional de 69, do tempo da ditadura, lá no artigo 153, no parágrafo 11, se não me engano, está proibido a pena de confisco, banimento, degredo, etc. Né? Quer dizer, que para, inclusive, com essas penas. Então, isso aqui é profundamente lamentável.
Isso aqui é inconstitucional, porque o Estado, sem causa justa, está confiscando não só o patrimônio do agente, que não tem nada a ver com o crime, aproveita a oportunidade do crime para se abastecer. O Basileu Garcia já dizia, quando criticava a pena de multa, que o Estado se locupleta imoralmente da pena de multa para abastecer as arcas do Tesouro Nacional, aproveitando-se do crime que ele deveria combater para enriquecer. Isso é crítica do lado do Basileu Garcia, que eu cito no meu tratado, está lá dizendo aqui. Por quê? Então, vejamos, nós temos alguns problemas aqui. Pena superior a 6 anos de reclusão poderá ser decretada a pena, como se produto do crime fosse do próprio indivíduo, do autor, da titularidade, em relação aos quais ele tem o domínio ou a propriedade direta, domínio de direitos indiretos, para confiscar, e de terceiros, da sua titularidade transferida a terceiros, a título gratuito ou mediante prestação irrisória. O seu patrimônio é seu, o meu patrimônio é meu. Eu vendo pelo preço que quiser, quase de graça. Para quem quiser, eu posso doar, porque eu não posso vender barato. Eu tenho origem, está declarado no imposto de renda, tenho de onde tirar. Eu posso vender, dar para minhas filhas, botar assim, aqui é o meu vizinho, olha, cuida da minha propriedade aqui, e eu vou te vender essa casinha aqui por 10% que ela vale. Qual é o problema? A lavagem de bens? Não, meus bens estão declarados, têm origem, estão lá. O Estado não tem o direito de entrar nisso aqui. Então, isso aqui é inconstitucional, é uma violência do Estado dito democrático brasileiro. Não tem o direito de usurpar o patrimônio alheio. E mais, de terceiros. O que o terceiro que pode ter comprado, por alguma razão, por qualquer razão, eu dei o direito de vender por quanto quiser, tenho o direito de doar, enfim. E os herdeiros também, que receberam essa coisa. Então, esses terceiros que não fazem parte, que não tem nada a ver com o autor, que pode ter sido investigado por um crime desses, pode ser condenado. Então, essa usurpação, esses terceiros, que a lei não fala nela só para confiscar, pois bem, eles têm direito ao embargo de terceiro, mas vão ter que entrar numa ação penal com embargo de terceiro para defender o seu direito. E a instrução, como é que eu vou fazer? O Estado está invadindo a sua propriedade, a sua privacidade do imposto de renda, da sua declaração de renda, sem causa justa. Só quem pode fazer com causa justa é a Fazenda Pública, para investigar. A Fazenda recebe todos os anos a nossa declaração de renda. Atende, se ela tiver alguma coisa, alguma desculpa, ela pode buscar, pode fazer. Mas o Estado, através do crime, assim, como desculpa, a prática de um crime com pena superior a 6 anos, é só desculpa. É só desculpa que não tem vínculo, porque se tivesse vínculo, se fosse produto do crime, se fosse produto do crime, está lá no artigo 91, CAPT. Está lá dito. O proveito, o produto do crime e os instrumentos, as armas do crime. Então, confisco. Esse confisco lá é legítimo, que é a consequência natural do crime. Este não. Este é uma desculpa que o Estado... Por exemplo, tem um homicídio, um crime passional. Uma discussão, uma bobagem, um DVD, depende de alguém matar alguém. Então, isso tem uma pena superior a 6 anos. Bom, agora vamos confiscar. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de pôr o patrimônio desse sujeito. Isso é um roubo do assalto que o Estado faz no patrimônio alheio. E mais, pena superior a 6 anos. Qual é o critério político, jurídico, ético, moral para fazer isso? E quem tem pena inferior não vale, não confisca. Por exemplo, o crime pratica o crime de furto. Pena até 4 anos. Bom, furtos não pode confiscar. Não, mas tem o proveito produto. Não, esse proveito produto do crime está lá no outro artigo 91. Isso tem que confiscar, porque é consequência do crime. Os outros aqui não têm vínculo com o crime. Agora, o mesmo furto, se for qualificado, é pena até 8 anos. Então confisca também. Não, o produto do crime, instrumento do crime, proveito do crime já foi confiscado pelo artigo 91. Agora você vai entrar no patrimônio dele. Mas ele pode ter sido lavagem de dinheiro, pode ter furtado, pode ter roubado, pode não sei o quê. Sem hipótese, isso não é direito nenhum. O Estado não tem o direito de arrumar uma desculpa para invadir e sequestrar, confiscar o patrimônio do crime. Então, eu digo assim, que isso aqui também, para mim, é inconstitucional, porque está determinando confisco sem causa do produto, não do produto do crime, ele considera como produto do crime aquela diferença do patrimônio da data do crime para frente. Pois bem, então, essa diferença, quem é que vai dizer? É o Ministério Público que vai oferecer a denúncia e o juiz que recebe. E a instrução, tem que haver uma instrução paralela, porque não pode ser aquela do crime.
mas tem que ser oferecido na oportunidade do crime, não é na denúncia. É em petição separada. Eu digo, então, que tem que... Estou criando, não tem prisão legal. Tem que ser um procedimento apartado, apenas aos autos, com citação específica. Não pode ser o mesmo prazo da citação do processo criminal, porque nós só temos 10 dias e os caras trazem milhares de páginas. Você não sabe que prova é. Tem que mudar o Código de Processo Penal e fazer como um processo civil. Quando oferece uma denúncia, tem que dizer quais são as provas, tem que indicar as provas. E não simplesmente botar 3.000 páginas, como tem feito aqui, nos estados por aí, sobre os crimes financeiros, e você fica folheando página, você não acha nada. Mas está perdendo tempo, você tem que fazer a defesa. Pede um prazo em dobro para ver se o juiz te dá. Ah, não, doutor, agora é virtual. Que grande coisa, é virtual, mas como é que eu vou achar? Se não tem isso, se faz de propósito para atrapalhar a defesa. Não há paridade de armas. Isso é um mito. Só mito, porque nós não temos sido respeitados. Não há nada que respeite a defesa, porque a ampla defesa só existe na Constituição. Que na prática não há paridade de armas, nós temos que batalhar, dando murro em ponto de faca. Nós não temos proteção, não temos garantia, não temos nada. Quando nós pegamos o processo, já foi produzido toda a prova que tinha que produzir. Não tem mais instrução a fazer, está feita deles. Só que eu quis fazer uma prova circunstancial, não participei, não me foi autorizado. Quando vêm as provas, estão sempre em diligência, nunca termina as diligências para abrir para você. E nesse prazo, essa circunstância, essa demora toda, então, para a defesa é dramático. Então, nós temos mais isso. Então, isto aqui tem que ser declarado a sua inconstitucionalidade, porque é sem causa, é confisco puro, é inconstitucional. O mundo inteiro condena esse tipo de coisa. Então, resumidamente, eu posso falar assim, atropelado dessas alterações, mas quero agradecer de novo, foi um prazer. Uma honra muito grande estar com vocês, pegar essa juventude maravilhosa aí, com muito conhecimento, brilhando na advocacia e no binário do IGP. Então, uma satisfação, o meu prazer, minha alegria de ter participado com vocês. Então, como velho professor, de repente se sente, de repente tem alguém que quer ouvir a gente. Estamos aí presentes. Muito obrigado, Donati, muito obrigado, GP, muito obrigado, Tiziano, Pedro Ivo, Flávia, Donati, Fleury e Cabo. Prazer, muito branco. Obrigado por tudo, sim. Até qualquer hora. Obrigado, professor. Foi um prazer e uma honra para nós no Instituto ter o senhor nessa manhã. Foi uma manhã enriquecedora, um tema intrigante e, em especial, essa última intervenção do senhor, quando diz sobre a clara violação ao direito do contraditório que nós, advogados, vivenciamos diariamente com essa multiplicidade de documentos lançados sem qualquer vínculo com a denúncia. De fato, é uma realidade que vivemos e eu lembrei de vários casos agora quando o senhor trouxe isso à mesa. Mas eu gostaria de agradecer, parabenizar pela belíssima exposição, agradecer também aos nossos colegas Ava e Tiago pelas belíssimas ponderações. Muito boa. Gostaria também de convidar todos para participarem da manhã do nosso webinar de amanhã, que é a respeito de novas tecnologias de jurisdição, com a participação do ministro Ribeira Dantas e do nosso colega e amigo advogado criminalista Alberto Toron, e também para os alunos e estudantes que tiverem interesse, podem emitir o certificado de participação nesse nosso webinar através do nosso site, certificado.institutodegarantiaspenais.com. Todos, professor, mais uma vez, obrigado pela brilhante palestra, obrigado por ceder o tempo do senhor. Queridos Ava e Tiago, obrigado também pelas super oportunos questionamentos e ponderações. Eu acho que é o conjunto que enriquece mesmo essa palestra. Agradeço a todos o tempo de todos e a todos que participaram também. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês, viu? Me senti rejuvenescido também. Muito obrigado. Até qualquer hora. Tchau, até logo. Satisfação. Obrigado.